E a partir de 2023, o presidente eleito Lula vai indicar 2 ministros ao Supremo Tribunal Federal. As vagas serão abertas com as aposentadorias da presidente da Corte, Rosa Weber, e de Ricardo Lewandowski. Dessa forma, a composição da Corte permanecerá com 7 nomes indicados pelo PT. Depois de Lewandowski e Rosa Weber, o próximo ministro a se aposentar é Luiz Fux, em 2028. Do total de integrantes da Corte, Nunes Marques e André Mendonça são os ministros mais novos do STF. Também são os que ficarão mais tempo dos 11 que integram a Corte hoje. Ambos se aposentarão em 2047. Lula indicará ainda 31 magistrados para 10 tribunais diferentes, além dos juízes do STF. Você, Ana? Boa noite, querido Alexandre Garcia. Olha, Vitor, agora, diante, nós falamos muito aqui sobre essas indicações do presidente eleito nessas eleições para 2023. Trouxemos exemplos do que aconteceu aqui nos Estados Unidos com Donald Trump em 2016, que muitos votaram em Donald Trump exatamente pelas 2 indicações da Suprema Corte norte-americana. Ele acabou indicando 3 ministros e aí pesou a balança para o lado constitucionalista, aquele lado que tem apenas a Constituição como único norte da nação americana. E agora nós temos mais um problema, além dos problemas que citamos aqui dessa nova administração que promete revogar reformas importantes, que promete regular a mídia, isso tudo nós falamos aqui, debatemos aqui hoje, mas também tem o problema da indicação de 2 ministros para a Suprema Corte, e aqui a gente tem que começar a falar ministros, não é, Vitor? Porque eles não são juízes, aqui nos Estados Unidos eles precisam ser juízes, no Brasil, infelizmente, nós não temos esse ponto-chave aí para que eles sejam indicados para o STF, e nós precisamos, então, como os americanos dizem aqui, hold accountable, trazer a responsabilidade do Senado de vetar um nome que não seja aquele apropriado para respeitar a nossa Constituição. Sabemos que as últimas sabatinas dos últimos anos no Brasil, no Senado, com essas indicações para o STF, são praticamente um chá das 5, apenas uma ação formal para que aquele nome ele chegue até o STF. E como nós estamos vivendo sobre uma insegurança jurídica tremenda, nos últimos 4 anos isso ficou provado de maneira muito clara, até para nós leigos, Se juristas como Ives Gandra Martins, por exemplo, questionam essa insegurança jurídica, as constitucionalidades das canetadas aí de ministros como Alexandre de Moraes, o brasileiro comum, o afegão comum, nós também passamos a entender que nossa Constituição precisa ser respeitada. E a partir do ano que vem, o Senado agora eleito, com uma conotação aí, inclinando mais para o centro-direita, eles precisam colocar a sabatina do Senado como uma questão importantíssima para que a nossa Constituição seja definitivamente protegida, já que a própria Corte, que deveria proteger a Constituição, não está protegendo nossas leis e nossa Carta Magna. É preciso colocar pressão no Senado para que a sabatina seja justa e, se um nome não for adequado para proteger nossa Constituição, que ele seja rejeitado. Mota. Boa noite, Alexandre Garcia. Olha, 2 vagas para o tribunal, troca uma por picanha, a outra por cerveja. É como disse a filósofa Ayn Rand, você pode ignorar a realidade, mas não consegue fugir das consequências de ignorar a realidade. É como o Fernão disse num comentário de agora há pouco, no Brasil a liberdade não tem raízes. Os partidos são estatais, são apêndices do Estado. Os direitos naturais são todos relativos. Por exemplo, a propriedade. A propriedade no Brasil tem uma função social. Mas o que é isso, essa função social? Isso é o Estado que resolve. O devido processo legal depende de quem é processado. Os processos no Brasil prescrevem, especialmente processos de políticos acusados de corrupção.
A liberdade de expressão pode ser suspensa temporariamente, até a eleição, até achatar a curva, até que as pessoas aprendam que não podem dizer o que elas querem. Imagine que absurdo isso. Imaginem que loucura aparecer alguém e dizer que isso tudo está errado. Imaginem alguém ousar defender o Estado de Direito, a igualdade perante a lei, a família, o combate ao crime, o combate às drogas. Imagine alguém defender a vida, a liberdade e a propriedade. Imaginem só como seria. Pernão. Isso aqui é o mais triste. Nós estamos há 40 anos, desde que o PT entrou na competição, que o Brasil, a cada 4 anos, discute, entra na tertúlia sobre se vai partir para a ditadura ou vai ficar com um pouquinho de democracia. Né? E a gente está atolado nisso desde que o Lula se candidatou pela primeira vez. Né? E estamos perdendo essas oportunidades. Quer dizer, todos os problemas do Brasil decorrem do fato do país oficial ser completamente independente do país real. Né? Ele não precisa de nós para nada, né? Nem para criar partido, nem para ter dinheiro para partido, nem para ter dinheiro para eleição. Nada depende da vontade do eleitor, né? Nem para criar candidaturas. Tá? Você é chamado para decidir entre as escolhas deles, eles, os donos dos partidos, né, que já estão previamente feitas, sempre em cima de contratos absolutamente sórdidos, né, e você não tem nada disso. Quer dizer, então, se nós conseguíssemos estabilizar a ideia de que, da democracia para trás nós não vamos mais, né, então nós podemos começar a discutir que democracia nós precisamos ter. Né, como é que você cria um sistema onde o país oficial fique dependente do país real? Isso é uma tecnologia de instituição como outra qualquer, né, que está aí à disposição no mundo, é só copiar. Né? As que funcionam dizem o quê? Você precisa fazer voto distrital puro, que é o único que permite você saber, nome por nome, quem é o representado de cada representante eleito. Então, esse representado fica dono do mandato do cara. Se o cara trair a confiança dele, você pode passar um recall. Essas são as ferramentas que existem e tirar o mandato dele a qualquer momento. Né? Não precisa esperar a próxima eleição. Você pode convocar uma eleição só daquele distrito para fazer isso. Né? Você tem as ferramentas da iniciativa de lei popular para que o Congresso fique obrigado a discutir aquilo que o povo precisa que ele discuta e não aquilo que ele acha que ele tem que discutir. Né? O referendo de leis, que dá o poder ao povo de recusar as leis mal intencionadas ou de que ele não gosta por qualquer razão, tudo isso no voto. Né? Essas são as ferramentas que te jogam na modernidade e tornam o país oficial subordinado ao país real. E no Brasil é o contrário. Então, todas as outras discussões é jogar tempo fora, porque sem resolver essa questão inicial, né, as pessoas trabalham, gente, para quem tem o poder de demiti-las. Né? O resto é conversa para enganar trouxa. Né? É simples assim, a gente sabe disso na vida pessoal nossa de cada um. Né? A gente sabe que é assim. Né? Então, ou bem a gente cria um sistema onde o eleitor pode demitir o seu representante eleito a qualquer momento, né, com as defesas que existem para tornar essas operações legítimas e não ter sacanagem de o cara por jogo partidário, tirar o representante do outro. Não, só o dono de cada mandato, o que elegeu cada deputado, pode tirar o mandato dele. Então, isso seria o caminho do que o Brasil deveria estar discutindo já há muitos anos.
E, no entanto, nós estamos nessa, né? Vamos partir para a democracia ou vamos voltar para a ditadura? É triste. Você, Paulo? Vitor, essa nomeação do Lula, desses pelo menos mais 2 ministros, né? Terá 9, se você contar o Alexandre de Moraes, dos 11, e sem perspectivas de renovação no Supremo Tribunal Federal, é basicamente a prova de que nós vivemos um cenário de game over no Brasil. E eu explico isso, porque qual é o maior problema do Brasil hoje em dia? Se você parar para pensar, né? O Brasil tem muitos problemas, mas se eu pudesse colocar o dedo em um problema atualmente, muita gente chama isso de insegurança jurídica, né? Chamaria de insegurança jurídica. Eu gosto de chamar de juristocracia. O Brasil vive uma juristocracia. O que é esse nome bonito, né? Democracia é o regime onde o povo manda. A juristocracia é o regime onde esse aparato judiciário, acusatório, manda no lugar do povo. São os burocratas não eleitos que efetivamente mandam. E mais, como o Fernando estava dizendo, mais do que não eleitos, se nós não gostamos do Lula, se nós não gostamos de um deputado, se nós não gostamos de um governador, o povo tem a capacidade de retirar essas pessoas do poder. Então, há antídoto. De 4 em 4 anos, existe o antídoto das urnas. Agora, não há antídoto contra isso que eu chamo de juristocracia. E se você tem dúvida de que a juristocracia é o maior problema do Brasil, é só pensar quantas medidas tomadas pelo presidente Bolsonaro, eleito em 2018 pelo povo, quantas dessas medidas não foram anuladas pelo judiciário. Eu estou falando aqui de projetos de lei a decretos de regulamentação, da nomeação do diretor da Polícia Federal até a política tributária. O STF se meteu em política tributária. De regra da pandemia, quem pode ficar aberto, quem não pode ficar aberto, quais são as regras, quem manda, quem não manda, até as regras orçamentárias, até os regimentos das casas. Mais do que isso, se você parar para pensar, qual é a origem sempre de todas as tensões sociais que a democracia brasileira tem vivido nos últimos tempos? Todas as crises institucionais, todas as invasões dos poderes. Existe uma crise do executivo com o legislativo? Não. Existe uma crise do legislativo com o executivo? Não. Agora, existe sempre uma crise do judiciário com os outros poderes. Ora, nós temos nesse momento o judiciário nós tivemos agora no processo eleitoral o judiciário indo fazer lobby para impedir o Congresso de votar o projeto do voto impresso. Segundo um dos deputados, o deputado Daniel Silveira, em uma entrevista que ele me concedeu, ele diz que o ministro Barroso ameaçou deputados. São as palavras do Daniel Silveira, mas veja, é uma origem de crise. Olha a tensão que o executivo vive constantemente com o judiciário. E digo mais, como o nosso judiciário, né, quando idealizaram o regime, quando o Montesquieu e depois o James Madison, os pais fundadores americanos, idealizaram esse regime republicano que nós temos, com os 3 poderes, eles imaginavam que o poder executivo era forte porque tinha o poder da espada, o poder legislativo era forte porque tinha o poder da bolsa. E o poder judiciário, eles diziam, não precisa de tantos freios e contrapesos porque ele é muito fraco, ele não tem poder nenhum, ele não tem nem a bolsa nem a espada. Então, o judiciário nunca... O Federalist Papers dizia, nunca virá uma ditadura do judiciário, porque o judiciário é perto de nada, eles não têm nem a bolsa nem a espada, eles são escravos da lei. Só que o judiciário atual não é mais escravo da lei. Então, é muito provável que os grandes avanços nas pautas chamadas progressistas venha justamente do judiciário. Não é que a gente vai ter um projeto de lei legalizando o aborto no Brasil, mas alguém acharia estranho se certas decisões, como aconteceu nos Estados Unidos já na década de 70, que certas decisões do nosso Supremo Tribunal Federal acabassem por legalizar gradualmente o aborto no Brasil? Ou, como eles fizeram
na questão da comparação da homofobia com racismo, são decisões que nunca passaram pelo nosso parlamento. Eu posso citar aqui várias outras, mas o avanço das pautas progressistas provavelmente ocorrerá justamente pelo judiciário. E eu não estou nem falando das pequenas decisões nos outros tribunais federais, que terão a indicação do Lula, que impactam a vida dos brasileiros todos os dias. E qual o remédio contra isso? Não há. Simplesmente não há. Agora, com esse governo, não há nenhuma expectativa mais de equilíbrio no Supremo Tribunal Federal. E reparem, quanto mais para o final do governo do PT, incluindo aí o Alexandre de Moraes, né, que faz parte do governo do PT, quanto mais para o final do governo, piores foram os ministros sindicatos, mais ativistas. Então, o que vem daqui para frente? Não temos mais nem expectativa de equilíbrio e nem expectativa, certamente, sem o presidente Bolsonaro, nenhuma expectativa de qualquer arremedo de avanço de reforma no judiciário. Então, quem manda no país vai continuar mandando, vai mandar mais, a composição vai piorar e o cenário é de completo desalento. Alexandre. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Roberto, boa noite, Paulo. Eu entrei agora, não vi que vocês estavam aí. E lembrando o que disse a Ana a respeito de vou governar para todos, uma declaração de Biden, Lula disse isso ontem, né? Vou governar para todos, vou procurar unificar o país. Né? É o sonho de todo ditador unificar o país. Um país não é algo uno, monolítico. O país tem ideias diferentes, tem partidos políticos diferentes, tem ideais diferentes, e dessa discussão é que se exercita a democracia e se busca a luz. Né? O presidente Lula disse ontem ainda, eu vi as imagens do discurso, interessante que atrás dele, não tem como não recordar, eu estava lá no aeroporto de Congonhas no dia do dinheiro da cueca. Né? E eu vejo ali atrás também o ministro de Relações Exteriores do tempo do Zelaya, lá de Honduras, que tomou conta da nossa embaixada, né? E ele permitiu que a nossa embaixada virasse o diretório político do Zelaya de chapelão e de bota, com os pés sobre a mesa. Né? Foi essas coisas. Bom, a esperança que muita gente tinha de que o Senado, com 67% de centro-direita, fosse, enfim, abrir os requerimentos sobre os quais está sentado Rodrigo Pacheco há muito tempo, para investigar atitudes de ministros do Supremo que saíram da Constituição, né, várias vezes, desrespeitando a Constituição, eles que seriam os guardiões, né, a esperança se esvai, porque se caçar, se empichar 3 ministros do Supremo, Lula vai nomear outros 3, né? Além dos 2 que se aposentam compulsoriamente. Então, é como a Ana sugerindo que a sabatina seja para valer, né? Mas eu acho que o melhor de tudo seria fazer uma emenda constitucional e dizer que para ministro do Supremo tem que ser juiz de carreira. Eu insisto em dizer que o juiz de carreira, por natureza, é um defensor da lei e é isento. O advogado, por natureza, né, defende uma causa. É a natureza dele. Todo advogado defende uma causa. O sujeito é advogado, vai lá para o Supremo, ele não pode contrariar a natureza dele. É como um escorpião sobre o sapo atravessando o rio. Não tem jeito. Então, para solucionar isso, eu acho que só juiz de carreira. Um juiz de carreira, o ministro Fux, identificou tudo isso que está acontecendo no Supremo naquele discurso de posse como presidente do tribunal. Falou no ativismo, né, na politização da justiça e na judicialização da política, de assuntos que deveriam ser resolvidos no plano político, são resolvidos lá no plenário do Supremo. É um absurdo. Ele não conseguiu resolver isso. Não conseguiu. Cada cabeça é uma sentença. O presidente do Supremo é dono apenas da pauta e não pode comandar as tendências políticas do Supremo. Resultado, o Supremo se desgastou para os dois lados. Né? Um lado acusa o Supremo de ter feito tudo para tirar o PT do poder, lá atrás, né? No tempo do mensalão, do petrolão. Né? E outro lado acusa o Supremo e o TSE de fazer de tudo para tirar a direita do poder.
Então, está pagando caro por esse ativismo, por essa militância, por essa politização, e não está respeitando a história de um Supremo isento. Então, eu acho que a saída é mudar a Constituição e botar lá juiz de carreira, que vai subindo, vira desembargador no Estado, depois vem para um Tribunal Superior de Justiça e entre os 33 escolhem os melhores para ir para o Supremo. É a busca de uma solução que seja permanente e independa de governos.